Você que acompanha a programação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Arthur Neves e este é o Alesp em Pauta. No programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Atenção, você mulher, você que é gestante, você que pretende ser mãe. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo está em constante observação, de fato, pela vida materna, pela vida do seu bebê. A gente vai falar sobre um assunto, sobre a morte de crianças dentro do útero materno ou logo após o nascimento, né? São chamados os natimortos. E a Assembleia Legislativa, preocupada então com essa realidade, institui um projeto de lei de autoria da deputada Mônica Seixas, que vai conversar conosco daqui a pouquinho. Inclusive, ela já está aqui de forma remota conosco. Deputada Mônica Seixas, do PSOL, seja bem-vinda. Olá a todos que estão nos acompanhando. Que bom poder falar desse tema aqui, que bom poder falar desse tema na Assembleia Legislativa. Deputada, ao lado da deputada também está a psicóloga Larissa, que já participa conosco aqui também na nossa programação por diversas vezes. Larissa Fonseca, seja muito bem-vinda. Eu agradeço, Arthur, agradeço a Alesp pelo convite, fico muito feliz porque se faz muito importante falarmos da mulher, né? E também aqui de forma presencial está a médica ginecologista também, Elis Nogueira, seja bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui falando de um tema tão importante para as mulheres. Isso é tão importante, é claro, a Assembleia Legislativa, como eu disse, está pronta para debater esse assunto, é um projeto de lei que inclusive já foi aprovado em plenário, certo, deputada? Certo, e agora a gente está confiante e aguardando a sanção. Pressão das mulheres, pressão do movimento de mulheres sobre o governador Tarcísio para que seja sancionado. Lembrando que essa não é a primeira vez que eu aprovo essa mesma redação. É a segunda. Eu aprovei na legislatura passada, recebi um veto e estou insistindo porque a gente é teimosa e é preciso dar luz a uma situação muito comum e muito grave, que não pode depender apenas da boa vontade dos bons profissionais de saúde que existem e que, na medida do possível, eles tentam conter. É preciso ter organização, orientação e possibilidade para dar o devido acolhimento na saúde do corpo e da mente das mulheres que desejaram uma gestação, mas perderam. A gente está falando de cerca de 1/4 das gestações que terminam, se encerram por alguma intercorrência. Aborto espontâneo, morte fetal, risco à saúde da mulher e outras tantas causas. E essas mulheres têm um único lugar de atendimento, as maternidades. O mesmo lugar em que são recebidos bebês saudáveis. O mesmo lugar onde famílias felizes estão começando. O mesmo lugar em que mulheres vão aprender a amamentar, dar banho, vão conhecer a criança que desejou. E esses dois momentos tão incompatíveis podem gerar traumas para ambas as mulheres. Hoje a realidade das maternidades públicas superlotadas é que essas mulheres comumente dividem quartos. E a gente quer falar sobre isso. O quanto é constrangedor para a mulher que quer celebrar a chegada de um recém-nascido e uma mulher que quer sofrer o luto da perda de uma gestação desejada estarem no mesmo espaço. Outra coisa que a gente quer falar é que a gente quer proteger as crianças, que crianças são prioridades absolutas, mas a cada gestação tem uma mulher. A cada gestação tem uma mulher. E é uma tendência que a gente se esqueça que essa mulher também precisa ser cuidada, essa mulher precisa ser acolhida, essa mulher precisa ter espaço reservado para suas angústias, para suas dores, para suas ansiedades, também na saúde. Que a maternidade é também um espaço para os recém-nascidos, mas para essas mulheres, e é por isso que a gente traz esse projeto de lei, de ela separada, para mulheres que conseguiram ter os seus bebês e mulheres que perderam a gestação estão aguardando o procedimento médico. Deputada, olha, já não é a primeira vez que eu ouço a senhora falar exatamente essa frase, e aí quando a senhora falava,
Em determinado programa aqui também da nossa Casa Legislativa, o Estúdio Alesp, me lembro da entrevista da senhora, quando esse projeto foi aprovado pelos senhores parlamentares aqui na Alesp, e essa fala me faz me fez criar um cenário, né, de uma mãe dentro de um quarto com uma outra mãe que acaba de receber também, dar à luz, né? Esse cenário está imbuído, né, de inúmeros sentimentos. E aí permita-me, por favor, mencionar novamente essa frase da senhora, porque é muito forte. Sim, exatamente. É uma medida de dignidade para ambas. A mulher que precisa e quer celebrar a chegada do seu recém-nascido, viver aquele protocolo que acontece no quarto muitas vezes, do aprender a amamentar, de colocar a criança no peito, de receber os familiares, de apresentar o bebê e de ter o bebê no bercinho. E do lado, imediatamente do lado, uma mulher em luto. Quando a gente protocolou esse projeto as 2 vezes em redes sociais, eu recebi milhares de relatos de ambas as mulheres. Mulheres que se sentiram constrangidas no momento de receber o seu recém-nascido por solidariedade ao luto da outra que estava do lado. Mulheres que no momento que precisavam aprender os primeiros cuidados com seus bebês, estavam ocupados da outra, que estava em completo desamparo e luto ao seu lado. Então, é preciso dizer que acolher essas mulheres em setores separados é uma questão de dignidade para ambas. E como eu disse, esse é um número muito alto, muito alto. Eu passei por uma experiência recente parecida. E quando eu cheguei na recepção da maternidade com sangramento, tinha uma relação com a diretora do hospital. Nesse momento é o momento que você se vale do desespero, liga para todo o recurso médico que você tem à disposição. E uma das coisas que ela fez foi me receber na recepção e me conduzir pelo corredor dos funcionários. E ela me disse uma coisa que me marcou bastante como médica obstétrica também. Ela me disse que ela não gostaria que as outras mulheres que estavam na recepção esperando por atendimento, porque a realidade da saúde é dura. Ainda que em trabalho de parto, as mulheres esperam na recepção, esperam pelos corredores por exames corriqueiros e etc. Ela não queria que essas mulheres fossem afetadas emocionalmente pela visão do meu estado, pelo meu sangramento, pela minha dor, para que a hora do parto delas fosse o mais tranquila possível. Então, até nisso é necessário pensar. O quanto a angústia de ter o sofrimento físico, inclusive, de uma mulher num processo de aborto, ou de uma mulher, por exemplo, que é comum também, caso de natimorto, ou em morte fetal, quando o feto morre no útero, a mulher fica na maternidade, com bebês nascendo, aguardando o procedimento médico, aguardando a retirada do feto e etc., aguardando a intervenção cirúrgica, a curetagem, o que for necessário, dependendo do estágio da gestação. E ela fica naquele sofrimento, naquela angústia, no mesmo espaço que mulheres estão esperando para ouvir o batimento do coração do bebê, para saber se o seu parto vai ser bom e etc. Então, esse protocolo é uma questão de dignidade. Dignidade é o que toda mulher quer, não é, doutora, por favor? Sim, dignidade, respeito pela sua dor. Ela está vivendo ali um luto, né? Ela está no ápice da sua angústia, e conviver com outras que estão no momento da alegria delas, aquilo parece que tudo fica pior, né? O cenário fica mais agravado e tudo mais, e ela não tem culpa, simplesmente aconteceu. A maior incidência disso a gente vê nas pacientes que não têm acesso a um bom pré-natal, entendeu? São medidas que, se a paciente desde o início são acompanhadas de fato, realizam seus exames, né? Você tem um melhor controle disso. O que a gente observa no dia a dia é que esses transtornos acabam acontecendo numa maior incidência nos locais que elas possuem menos acesso à saúde, um acompanhamento mais distante. Então a mulher tem esse direito desde o início de fazer o seu pré-natal, de acompanhar os seus exames e tudo mais, para tentar evitar e tratar alguma doença que ela possa ter, que possa se tornar uma complicação na sua gravidez. Então muitas ali não têm culpa de estar ali, simplesmente
foram surpreendidas pela notícia quando foram fazer um ultrassom e descobriram que o coração já não estava mais batendo, ou através de um exame de sangue. E aí começa aquela infinidade de dúvidas na cabeça dela. Como é que eu vou fazer? Posso ficar com o neném aqui dentro? Não, posso aguardar um aborto espontâneo, que é a saída espontânea do concepto? Eu vou ter que internar? Então, assim, naquele momento o mundo dela desaba, porque ela também tem uma série de desejos e esperanças, ela está contando com aquilo, com a chegada daquele bebê, e de repente o sonho dela cai por água abaixo, né? Então ela precisa ser acolhida, né? Ficar no mesmo ambiente que outras pacientes estão internando, com o motivo da prosperidade ali do nascimento, com a chegada de um bebê sadio, né? E elas ficam ali no mesmo local aguardando, ou tem na rede particular, você vê uma diferença. Já existe há alguns anos um movimento para ter uma separação dessas pacientes, né? E mesmo assim, na área privada, existe a recuperação pós-anestésica. Depois que ela sai do procedimento, ela fica numa recuperação junto com outras pacientes. É um ou outro hospital que tem esse cuidado na separação dessa paciente, que é fundamental, tanto no andar da internação, como no andar do procedimento médico que vai ser feito, né, no acolhimento pela equipe do hospital, no atendimento por um serviço de psicologia junto, porque ela está num momento de muita tristeza. Então, e a gente também tem que lembrar que é uma mulher que, se tivesse tudo bem, a sua gravidez estaria evoluindo bem. Então, precisa ser dados cuidados com a questão da saúde dela também. Então, ela vai precisar internar, ser avaliada na maioria dos casos, né? E na rede pública, a gente nota que 90% dos abortos acabam indo para o SUS. Então, é fundamental que essa preocupação também ocorra nos hospitais públicos, que às vezes você não tem uma estrutura separada para acolher essas pacientes, né? Você faz o que é possível dentro daquele plantão, né? Não é por uma questão da equipe médica, da enfermagem, que não tem a estrutura, a separação disso. E então é muito importante ter essa preocupação na rede pública. É desumano, como a deputada coloca na sua explanação, é desumano ela ficar ali junto com uma outra paciente, né? Ela está sofrendo, ela está vivendo o luto dela, né? E a outra paciente que está ali dando à luz, ela também, ela quer viver o momento dela, né? Então ela fica constrangida de até ficar feliz ali do lado, né? E é um momento que ela está esperando, né? Então essa separação, ela é fundamental. Parabéns, deputada, pelo seu excelente projeto de lei, né? É fantástico, que bom. Há muitos anos a gente pede por isso, né? E algumas maternidades já têm essa preocupação, mas o ideal é que acontecesse em todas elas, todas elas. Larissa, por favor. Vamos lá. Temos alguma pergunta ou eu posso eu acho que diante disso que Tá. a doutora vem falando exatamente, porque aqui a gente tem Sim. diversos cenários. Num único cenário, nós temos diversos cenários. Sim. E essa questão psicológica, não é? Porque além da situação de dor, a mulher também se sente culpada, né? Não, então, exatamente. A gente tem aí dois pontos, né? Primeiro, o fato de que uma mulher, quando ela perde o bebê, ou quando ela se dá conta que ela perdeu aquele bebê, sempre que perdemos uma pessoa, vivemos uma situação de luto, a gente demora um pouquinho para ter uma aceitação e cair a ficha, né? E quando essa mulher, ela descobre que ela está grávida, ou em algum momento ela almejou ter um filho, ter um bebê, a última coisa que ela pensa é que ela vai perder aquele bebê, né? Então, esse processo entre eu queria, eu não tenho culpa do que aconteceu, porque às vezes ela passou por um momento de que talvez ela não quisesse, e aí a força mágica do pensamento na terapia já aconteceu, de eu pegar a paciente e falar assim, será que pelo fato de em algum momento eu não ter almejado essa gravidez
eu tive culpa disso que aconteceu comigo. E aí eu olho para aquela mãe que está vivendo aquilo que eu queria ter vivido. E aí, será que eu me sinto constrangida de estar sofrendo? Será que talvez isso não possa até criar uma dissociação, né? Fazer com que aquela mãe fale, mas será que eu realmente estou vivendo essa perda? Porque eu estou vivenciando o ganho de uma outra mãe com outro bebê. E aí, por outro lado, aquela mãe que também imagina em algum momento que ela poderia ter perdido o bebê, porque durante a gestação, né, quem passa por isso sabe que o maior receio é poder perder o bebê, né? E é aquilo que a gente não quer viver. E aí, de alguma forma, aquela mãe que teve bebê, ela também vai se compadecer e vai falar, gente, que tristeza que essa mãe está passando. Eu não posso demonstrar alegria, eu não posso vivenciar a alegria de estar com o meu bebê. E isso compromete o primeiro vínculo maternal, sem ela perceber que aquilo está acontecendo. Então, esse projeto de lei que a deputada a doutora Mônica, né, colocou para a gente, isso é de extrema importância e respeito para a vivência tanto do ganho de um bebê, do nascimento de uma vida, quanto da perda dessa vida e da aceitação que existiu uma perda. É um respeito tremendo com essa mãe, tanto com uma quanto com a outra. Deputada, a doutora Elis trouxe uma informação também que acho que vale a palavra da senhora em relação ao processo aos hospitais particulares, né, que já utilizam desse mecanismo, se eu puder dizer assim, não é? Se eu posso dizer assim, mas e aí esse aprimoramento que pode existir também nesse hospital particular, né? E a senhora menciona no projeto de lei tanto hospital público quanto particular também, não? Sim, na verdade, existem bons profissionais que se ocupam da totalidade do atendimento, do acolhimento da mulher nesse momento. Existem bons profissionais. Mas ainda que exista a vontade de um bom profissional compadecido e comprometido, às vezes não existe a organização do espaço na dinâmica. Os quartos estão superlotados, só existe aquele quarto disponível, vai fazendo o que dá. Tem mulheres esperando horas em trabalho de parto, vai tocando, vai tocando, vai tocando. Então, ainda que exista uma predisposição, tanto na rede pública quanto na rede particular, o que a gente verifica é que não há regra e que a grande maioria das mulheres que vão à maternidade e tem um nascimento bem-sucedido, tem contato com mulheres que perderam, porque perder uma gestação também é muito comum e muito cotidiano nas maternidades. E todas as mulheres que perderam uma gestação desejada e planejada narram o que elas consideram, eu também considero, como tortura, de ficar assistindo um recém-nascido num momento que você está vivendo a luta da perda do seu. Por isso, a gente precisa que seja regra, a gente precisa que seja planejado, a gente precisa organizar as estruturas do hospital para isso, para que não dependa apenas da boa vontade e da possibilidade. E aí, ao vetar, o governador João Dória me respondeu que não havia recursos para ampliar a quantidade de leitos. Eu sou grande eu advogo bastante aqui na Assembleia Legislativa para ampliar a quantidade de leitos em maternidade no estado, porque esse é um problema de todas as mulheres. A gente tem região que não tem maternidades, que as mulheres viajam quilômetros e dão à luz em ambulância porque não tem maternidade. A gente continua lutando por isso. Mas ainda que imediatamente não seja possível construir alas separadas em todos os hospitais para essas duas situações diferentes de mulheres que vão à maternidade, hoje a gente precisa admitir que essas mulheres estão lá. Essas mulheres já estão atendidas lá. Elas já fazem parte do cotidiano da maternidade. Então, com a infraestrutura que tem e com a quantidade de dados gerados por isso, a gente consegue separar. Esse é o corredor para as mulheres em luto materno.
esse é o corredor para a maternidade normal, esse é o quarto para as mulheres em sofrimento, que seja um quarto para que as mulheres em sofrimento possam ficar. Mas é possível organizar dentro da estrutura que já tem, afinal, essas mulheres já estão lá, e eu repito, o número de gestações interrompidas é alto. É muito comum entre nós mulheres, né? É um Sim, saber ancestral das mulheres que a gente passa de geração a geração ao dizer só vamos tornar público a partir da 12ª semana. Por que isso virou uma cultura? Porque é muito comum que as mulheres tenham interrupção de gestação nas primeiras semanas. A gente precisa aceitar esse fato. A interrupção de gestação de causas naturais é comum e a gente não pode ignorar esse fato sim, a na senhora. saúde. Então, o que a gente está dizendo é, precisa ser obrigatório. Não pode depender só da boa vontade dos profissionais, ainda que ela exista. A senhora está coberta de razão. Essas pacientes estão ali, é uma incidência alta. 1 em 4 mulheres gestantes podem evoluir para um aborto. Então, é cerca de 25%. Então, um número muito expressivo. Isso precisa ser tratado, né? E já deveríamos ter assim nos mobilizado para que já estivesse acontecendo isso há anos, porque essa incidência é alta há anos. Então a senhora está de parabéns nesse projeto, é fantástica essa preocupação, não dá para deixar essa sistematização assim, sob a responsabilidade de um bom profissional, entre aspas. Todos que estão ali praticamente são bons profissionais, entendeu? Mas são bons profissionais sobrecarregados pelo sistema, pelo número de atendimentos. Então isso tem que existir uma sistematização já consagrada, aonde a paciente que chega em luto ali, em aborto, ela já seja direcionada, porque já é um padrão da maternidade. Então isso não pode depender do profissional que está ali, tem que acontecer. E é um direito dela, esse acolhimento, com esse projeto aprovado, passa a ser um direito dela. As coisas vão fluir mais fáceis e não depender só do profissional ou de uma diretoria de um hospital, né? Porque aquela diretoria é mais humana, entre aspas, do que a outra, né? Tem que haver a sistematização, sim, né, para existir a prática e não ter os escapes, né? Porque esse escape vai se tornar uma tortura para aquela mulher que não for bem acolhida. Né? A gente está falando aqui sobre, perdão, deputada, sobre a mulher, mas acho que também a gente pode falar em relação ao homem também, que está presente nesse processo também, né? E aí, Lala, por favor, Larissa, para a gente também já colocar a Larissa aqui também nessa situação, essa menção do homem também, né, nessa situação, e depois, por favor, deputada, na sequência. É extremamente comum que quando a gente sofre uma perda e se a emoção não é colocada para fora, a gente pode desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático, né? E aí, quando a gente está trazendo tanto a mulher nessa situação quanto o homem ele pode demorar um pouquinho mais, inclusive, nesse processo, porque não foi dentro, né, do ventre dele. Então, assim, a concepção de que ele é pai, que ele se tornou pai, que ele está passando por uma perda, é um processo muito difícil, né? É assim, ele chega nesse processo, mas muitas vezes depois de alguns meses que isso aconteceu. Agora, imagina a dificuldade que se dá a partir do momento que, assim, eu estou descredibilizando o que aconteceu, porque vamos fingir que a gente não está sofrendo, porque senão a gente vai atrapalhar a alegria desta mãe que está aqui do lado, e deste pai, e desta família que acabou de se formar, ou que está vivenciando nesse momento. E aí, quando a gente faz isso dentro da gente, muitas vezes a gente está abafando o sentimento que a gente tem e não está dando oportunidade para vivenciar a dor que a gente deveria estar vivendo. E aí, o que acontece? A gente vai desenvolver a possibilidade de um estresse pós-trauma, estresse
né, pós a situação que aconteceu. Então, pode ser que depois de 2, 3 meses eu fique ali naquela situação, tentando entender o que aconteceu e não entendendo por que que eu estou sofrendo com devido à situação, né? Não importa, né? Às vezes é um gatilho que não necessariamente se relaciona, mas imagina que na família do lado tocava um telefone, eu tocava uma música, e aí em algum momento eu me deparo com aquele mesmo tipo de som, e aí eu começo a sofrer e ter crises ansiosas, ter uma angústia tremenda e não entendo exatamente o que está se passando. Eu não faço facilmente a conexão das duas emoções e dos dois sofrimentos. Por isso que é necessário resguardar a pessoa que está vivendo tal sofrimento, porque a gente não sabe exatamente quando a gente vivencia algo doloroso e abrupto, qual é a vertente da emoção, para onde ela vai, se ela vai se desenvolver para uma depressão, se ela vai se desenvolver para um transtorno de estresse pós-traumático, se ela vai se desenvolver para uma ansiedade, como que eu vou vivenciar e como que eu vou tentar superar e lidar e aceitar todas essas situações. Então a gente está falando de uma família, né? Independente de ser apenas um pai e uma mãe, a gente está falando de uma família que está vivenciando uma perda e que muitas vezes pelo fato de não ter tido o devido nascimento, a gente descredibiliza aquela dor e fala, bom, né, mas foi uma perda, mas não foi tão perda assim, né? Porque não existiu uma vida durante algum tempo. Não, gente, foi uma perda tremenda e não é tão simples assim lidar com algo que a gente criou a expectativa e que a gente colocou ali e tanto desejo. Imagina a dor daquela família que muitas vezes, né, tem a roupinha e tem o quarto e tem. Não importa o que já se formou, né? Mesmo que seja apenas dentro da mente daquela mãe e daquele pai. É uma família que está sofrendo. Então precisa ter um respeito a esta família. Seja pai, seja mãe, seja quem estiver acompanhando aquela situação. Então, acaba se fazendo um pouco mais difícil vivenciar o nascimento e a perda ao mesmo tempo. Não é tão simples assim. E eu acho que geralmente o companheiro ou companheira da pessoa gestante, ele está com, no momento da perda, ele está com muito medo de perder essa gestante, de perder a vida do seu companheiro, da sua companheira que esteja ali naquela situação. Falo isso também porque tem homens gestantes, homens trans que podem gestar e etc. Mas como eu disse, a gente recebeu milhares de relatos, além da minha própria experiência, e eu acho que todas as mulheres que já gestaram têm a sua própria experiência, ou de um lado ou do outro, para contar sobre isso. E uma delas é muito forte, que é sobre uma recepção de maternidade superlotada, com várias mulheres em trabalho de parto. E sim, a realidade da saúde pública é que mulheres em contração, com bolsa rompida, com trabalho de parto iniciado, levam um tempo ainda na recepção até entrar o atendimento. Numa recepção superlotada, com mulheres em trabalho de parto, chega uma em processo de abortamento sangrando, acompanhada do companheiro, em processo de estresse, de estresse absoluto. Esse homem grita na recepção, esse homem vira mesa na recepção, esse homem chama a polícia, esse homem faz um escândalo, porque ele quer preservar a vida da companheira que ele entende que está em risco naquele sangramento, naquele processo de perda de bebê. O problema, além de, claro, daquela mulher que precisa ser atendida agora, é que todas as outras que estão em trabalho de parto vão ficar em processo de desconfiança com a equipe médica que vai atendê-la. Vai ficar com processo de desconfiança se aquele é um espaço seguro para elas. Vão ficar com processo de desconfiança se em alguma intercorrência na hora do nascer aquela maternidade vai dar conta. Então o estresse vira generalizado. Todo mundo ficou estressado junto com aquele evento. E não é incomum homens, companheiros e companheiras, nesse momento de estresse, lutarem com a ferramenta que tem na mão, e às vezes é na base do grito. A gente vê muito homem gritando pelos corredores de maternidade superlotadas, porque entendem que precisam preservar a vida das suas companheiras, porque entendem que elas estão correndo risco naquele momento. Então, essa também é uma medida da necessidade de separá-los,
porque pode atrapalhar o processo de parto e de gestação saudáveis. Olha, deputada, essa explanação da senhora foi sensacional, justamente aí casando também com a da Larissa. Eu acho que é exatamente isso, né, doutora? E aí, a gente vai precisar fazer um intervalo, mas eu gostaria que a senhora contasse dessa experiência, que cada vez mais esse cenário vai ganhando uma forma diferente, personagens diferentes, né? O que a deputada trouxe agora aqui é de fato isso mesmo. Eu observo que o homem está defendendo a mulher está defendendo o filho, né? E aí é uma situação que vai sendo gerada ali e é necessário que tenha, sim, uma separação e específica para que os ânimos sejam ali conduzidos da melhor forma possível. Vamos deixar uma fala aí então para o próximo bloco, doutor Elise, justamente com as experiências de todos esses sentimentos, né? Lembrando que existem ali várias vidas relacionadas nessas histórias. Você que está aí do outro lado da nossa tela, é rapidinho, a gente vai fazer um rápido intervalo. Até já! Nós estamos de volta com a Lesp em Pauta. No programa de hoje nós estamos falando sobre um assunto muito importante. É um projeto de lei que foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e agora está esperando então um parecer do governo do Estado. Se diz respeito a um projeto de lei aprovado então, como eu já disse, que obriga o fornecimento de acomodação de leito que separa, né, as mães de bebês natimortos daquelas que não tiveram, que tiveram de fato a criança. Esse projeto é da deputada Mônica Seixas, que está aqui conosco em ambiente virtual. Também estamos falando com a Larissa Fonseca é psicóloga, e também aqui em ambiente, na nossa presença aqui em nosso estúdio, a doutora Elis Nogueira. E eu deixei uma situação no bloco anterior que é exatamente sobre esses diferentes movimentos sentimentais que vivem mãe, pai, avós, enfim, responsáveis dessas crianças que estão ali, que nasceram mortas, né, infelizmente, por determinadas situações, e esses sentimentos estão todos ali aflorados e precisam de uma condução para uma médica, né, naquele momento ali que precisa conduzir tudo isso também é um desafio, né? Sim, é um desafio muito grande, porque nós temos não só essa mulher, essa mãe em luto, mas nós temos uma família por trás, né? Temos um marido, às vezes um irmãozinho, avós, os tios, a família está em luto. Então é um grande sofrimento. Como a gente pode fazer isso para amenizar todo esse problema? Né? Assim, desde o início, a paciente tem que fazer um bom pré-natal, tem que fazer os seus exames, tem que ter o direito, o acesso à sua saúde nesse período gestacional. É fato, 1 em cada 4 mulheres evoluem para um aborto, seja por problema fetal, né, alguma malformação, alguma anomalia congênita, seja por um problema materno, alguma doença da mãe, um diabetes descompensado, uma trombofilia, algum outro agravamento aí ali na sua saúde. Enfim, são inúmeras as causas. Então, na maioria das vezes, são causas que você, acompanhando essa gestante desde o início, esclarecendo, às vezes a paciente já vem de um histórico de abortos de repetição. Tem pacientes que têm 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 abortos prévios, né? Então, ela tem que ter essa assistência desde antes dela programar uma nova gravidez. Esse seria o ideal. E o mais interessante é que mais de 50% das gestações não são programadas. Então, elas se deparam com aquilo, muitas vezes não com aquela notícia que estão grávidas e não tiveram acesso à sua saúde, à investigação da sua saúde antes, para entrar num período gestacional já preparadas para isso. Então, muitas foram pegas de surpresa, mais de 50%, né? Não digo as solteiras, digo as casadas também, né? É uma incidência muito grande. Então, ela já veio, na maioria das vezes, despreparada para aquele momento. Né? Então é importante que assim que ela descubra a sua gravidez, ela procure um atendimento médico para ser assistida. Muitas vezes elas
vão com os acompanhantes, né, para tirar todas as dúvidas, principalmente se ela já tem uma doença, um lúpus, uma hipertensão, um diabetes, uma síndrome do anticorpo antifosfolípide. Então é uma mulher que requer mais cuidados, que a chance dela abortar é maior. Então o drama já começa ali. E a expectativa começa com um teste positivo. Então ela quer que tudo corra bem. A família, quando se depara ali, está feliz. E por mais que não esteja desejando aquela gravidez, não tenha sido programada, a partir daquele momento, se tem alguma coisa que não está indo bem, ela já começa a sofrer e a família já começa na angústia. Será que vai dar certo? Tudo. Então é um problema que todos ali vivem, né? A paciente, o marido, conto ou não conto para o meu filhinho, para o irmãozinho, né? Então elas já estão vivendo aquilo. E aí até que acaba acontecendo em alguns casos, 25% das vezes, o aborto, né? A parada do desenvolvimento, a gravidez para de evoluir e ela se depara com aquela ansiedade, né? Não só dela, do marido também. Nossa, será que não vai infeccionar? Como é que a gente vai fazer? Vamos procurar o médico, às vezes não consegue falar com o médico, vai no pronto-socorro, aí começa o drama, né? Então, o atendimento separado nesse momento, uma equipe treinada, uma ala do hospital que seja direcionada para isso, não precisa de grandes dimensões, né? A gente está falando de uma sala em específico para acolher essas mulheres, um atendimento humanizado com uma retaguarda psicológica para ela, que é importante, claro, né, um médico que possa acolher e investigar as causas depois, ou pelo menos direcioná-la para um serviço, para que se ela engravidar novamente, ela não passe por isso novamente, porque todo o processo é muito traumático para ela. E se ela for bem acolhida, a gente tem como diminuir esse sofrimento para ela e dar um norte para ela. Veja bem, por enquanto, a senhora aguarda, né, passe com o seu médico no momento da alta, faça uma investigação para que isso não se repita mais, porque se ela tiver um problema e não for tratado, ela vai continuar perdendo, e ela perde um, perde dois, perde três, perde inúmeros bebês, né? Chegam pacientes para a gente com passados que parecem filme de terror para a gente, pacientes que perderam seus bebês, a maior parte dos abortos ocorre até 12 semanas, mas tem os abortos tardios, que são de 12 a 20 semanas. Depois dessa fase, a gente já fala em óbito fetal, né? E óbito fetal intrauterino, que a gente vai ter o famoso natimorto, né? Você já pensou, você está com 8 meses ali esperando a sua gravidez, 8 meses de gestação, você já tem um quarto preparado, você já tem um enxoval, você já tem fotos com a sua barriga, com a sua família, já fez festas, as revelações que eles estão falando, chás, revelações, tudo. Todo mundo já vivenciou isso, os amigos, os familiares, e com 8 meses de gestação, 9 meses de gestação, às vezes elas acabam perdendo, né? Então, assim, a importância de um pré-natal bem feito para a gente evitar isso é fundamental. E claro, o acolhimento, né? Todo aborto, toda a perda de um bebê é triste, mas esse sofrimento a gente percebe que vai sendo ainda maior com o avançar da gravidez. Pacientes de 8 meses, 9 meses que perdem o seu bebê de uma hora para outra. Passou no médico hoje, estava tudo bem, simplesmente por algum problema, um nó verdadeiro de cordão, alguma intercorrência, um descolamento prematuro de placenta, que é um sangramento abrupto, porque descola a placenta, você tem minutos para tirar o nenê. E você, às vezes, ela demora para procurar o serviço de saúde por qualquer intercorrência que ela teve que atrapalhou. Então, são pacientes que acabam dando à luz e querem e precisam vivenciar esse luto. São pacientes que pedem, posso segurar o meu filho, entendeu? Então ela e o marido, elas querem, precisam vivenciar isso. Então é um momento de extrema tristeza. À medida que vai avançando a gravidez, o sofrimento parece que fica ainda maior, porque a mãe espera pegar o nenê vivo, não daquela forma. E elas precisam, a doutora Larissa pode falar, elas querem às vezes vivenciar o luto, então elas querem tocar no nenê dela,
Elas querem Elas ver. querem ver, ela quer ver exatamente o que aconteceu. E muitas vezes elas acabam, né, doutora, pegando o bebê no colo, né, Sim, mesmo após a perda, né? sim. Eu faço doutorado em mulheres na Unifesp, né? E quanto mais eu estudo sobre as questões femininas, mais eu percebo que a mulher acredita que ela tem que dar conta de muito e dar conta de tudo e se calar dentro de si, as próprias emoções. Ela precisa, né, ser a pessoa que dá o colo. E aí, se eu puder deixar uma mensagem que acaba sendo muito importante a todos que estão à volta desta mulher que está passando por esse momento, é muito importante não negar ou não minimizar o sofrimento, que isso vai atrasar todo o processo de luto, reconhecer essa dor, porque perder um bebê em qualquer estágio da gestação é uma experiência não esperada, como disse, né, a doutora Elisa. Cada um tem o seu processo de luto. Então, independente do pai estar vivendo algo e estar tentando lidar, e a mãe olha e fala assim: nossa, mas nem parece que você perdeu um bebê, ou e vice-versa, né? Independente de qual a situação e de quem está acompanhando, né? Cada um pode encontrar o consolo, e a expressão dos próprios sentimentos de uma maneira totalmente diferente, né? É necessário buscar apoio. Chegou no meu consultório uma vez um pai, né, que veio falando assim: a minha esposa precisa de ajuda e eu trouxe ela aqui porque ela está nesse looping já faz 6 meses, sem conseguir entender exatamente o que aconteceu, e ela está se culpando pelo que aconteceu. Então, esse apoio é extremamente necessário. Agora, imagina, será que a equipe médica também não consegue oferecer uma palavra? Será que eles conseguem ter oportunidade de oferecer uma palavra para essa mãe, sabendo que tem uma outra mãe que está, né, teve um outro bebê e está ali? Será que existe o espaço para isso? Né? O ritual de despedida que a doutora Elis trouxe, né, é muito importante para, de alguma maneira, auxiliar esse processo e simbolizar o amor e a perda. E isso faz parte, gente, de todos os processos de perda, luto, em qualquer momento da nossa vida. Priorizar o autocuidado físico, emocional, o sono, de alguma maneira tentar, né, reconhecer que é importante esse conforto da melhor maneira que a gente puder oferecer para essa mãe. E, se possível, tentar trazer, simbolizar de uma forma até criativa, como escrever o que está sentindo, pintar, tentar trazer de alguma maneira para auxiliar e escapar, né? A colocar para fora, ter um escape para esse sentimento de perda, para ajudar a processar essa perda, porque parece que é insuperável quando a gente está vivenciando aquela dor que acaba sendo uma dor física até, né? Mas é uma maneira que a gente consegue lidar em direção à cura emocional. Então, eu quero agradecer muito por essa oportunidade e trazer, né, esse processo de fala em relação às perdas e à vivência do luto. Muito obrigada, Arthur. Eu agradeço, né, doutora Mônica, que trouxe aqui essa lei, ela vai vigorar, sim, né? E a doutora Elis, que trouxe, assim, acréscimos extremamente importantes. Muito obrigada pela Me oportunidade de estar ajudem, aqui. doutoras, me ajudem. Se possível, escrevam ao governador reforçando Vamos a lá. necessidade e a simplicidade, que não exige muito recurso, de promover esse projeto. Arthur, se você me permite, trocar com as doutoras, só mais um detalhe. Depois da dor, de tudo da vivência, o que mais me marcou da minha vivência da perda do bebê foi que eu não tenho memória das instruções médicas. Eu não tenho memória absolutamente nada do que a doutora Laís estava falando, de que é necessário procurar ajuda pós, que é necessário se planejar uma outra gravidez, planejar antes, ver talvez. Eu não tenho memória de absolutamente nada. E eu lembro, não lembro, o meu companheiro me conta que a recomendação é que eu voltasse em 30 dias, porque haveria, a minha experiência recente, um laudo sobre a situação.
e eu me recuso a voltar, porque eu não quero pisar numa maternidade. Eu não quero. Então, depois do depoimento da doutora Laís, eu começo a me tocar que talvez eu precise buscar o meu ginecologista agora e dar uma olhada. Mas o processo traumático da coisa é tão grande que eu não me lembro de absolutamente nada o que me foi dito naquele dia. Nada. É muito doloroso vivenciar isso. Eu vou te dizer que, assim, eu compartilho do sentimento. Eu também sofri uma perda. E olha, eu sou psicóloga e faço terapia desde os 9 anos. Eu tenho 41 anos. E eu fui ter um bebê, meu filho tem 8 anos agora. Eu demorei tanto para processar que eu fiquei grávida por 2 meses e meio. A doutora Elisa aqui vai achar um absurdo, porque eu fiquei grávida por 2 meses e meio e eu relutava para fazer um teste de farmácia de gravidez, porque eu pensava, olha só, com 30 anos de terapia, eu pensava, se for para eu perder novamente, eu prefiro nem ficar sabendo o que aconteceu. Então, deixa essa gravidez se formar e de alguma forma eu não vou entrar em contato com esse sentimento de perda. Então, existe um grande sentimento de perda que precisa ser revisitado, a gente precisa encontrar ele novamente para elaborar tudo isso e conseguir superar. Né? Então, essa lei me passe depois o e-mail, porque eu também vou reforçar a necessidade dessa lei. Muito obrigada por estar fazendo isso por nós. Olha, a gente vai se despedir da Larissa Fonseca, ela precisa nos deixar, mas temos alguns minutos ainda e continuaremos com a doutora Elise e com a deputada Mônica. Ô Larissa, muito obrigado e mais do que obrigado também pelas suas palavras, né, enquanto psicóloga, você abrir a tua vida pessoal aqui também conosco e nos contar parte deste processo. Tenho certeza que muitas mulheres se identificaram e vão buscar ajuda, porque precisa ruminar tudo isso, viver esse luto e deixar, não é? Existe vida e vida em abundância que venha pela frente. A vida continua, né? E as pessoas ao nosso redor conseguem nos auxiliar e falar: vamos, estamos juntos. Então, o papel das pessoas ao redor é exatamente isso. Estou aqui, mesmo que seja só para te dar a mão e estar ao seu lado. Não precisamos conversar muito, só estamos ao lado, né? Se quiser conversar, temos espaço, mas podemos oferecer um braço. Então, muito obrigada, Arthur, e eu agradeço esse momento com vocês. Um grande beijo a todos. Beijão, tchau, tchau, ótimo trabalho. A Obrigada. gente se despede então da Larissa e a gente continua aqui nesse bate-papo, temos alguns minutos ainda pela frente. Ô deputado, eu gostaria de me ater a uma fala da senhora e, por favor, na sequência, a doutora Elis também, porque acho que é exatamente isso que a senhora falou, né? De vivenciar esse processo, esquecer, ou melhor, não lembrar do que vivenciou, e tem vida depois disso tudo, né? E aí, tem um dado aqui que a nossa equipe de produção nos separou, é um dado da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. Cerca de 21 mil crianças nascem mortas no Brasil. E aí existe um projeto, inclusive, o Ministério, as pessoas, inclusive pais de crianças mortas, podem ir ao cartório e registrar essas crianças, né? E nesse processo de vivência de tudo isso, existiu aquela vida, aquela criança foi registrada, mesmo morta, então é importante também mencionar isso, né? Posso complementar? É. Existe uma regra para isso, né? A partir de 20 semanas ou 500 gramas, essa criança, mesmo sendo um natimorto, ela deve ser registrada. Ela deve passar pelo aquele cerimonial do enterro, do velório, já é considerado, né, um natimorto, ele precisa ser registrado. Até 20 semanas, até 19 semanas e 6 dias ou abaixo de 500 gramas, você não precisa passar por esse ritual. Agora, depois é obrigatório, tem que ser registrado. Desculpe-me, deputada. Eu não sabia também. Obrigada pela informação, doutora Elis, me perdoa. Eu não sabia dessa informação. Eu acho que esse também é um dado que a gente precisa estudar. Eu não sei em qual momento da gestação uma mulher se sente pronta para lidar com o pós, seja ele o que for, né? Em outras situações de morte, a gente sabe o quanto é difícil lidar com
o atestado de óbito, com a retirada do corpo do local, com as providências do funeral. Eu não sei em qual momento é justo proporcionar ou não, obrigar ou não essa família a lidar com o pós. Mas a informação de que existe uma obrigatoriedade de tempo e peso é nova para mim. Eu acho que também é algo que possa e deva ser debatido e revisado, porque eu penso na outra mulher, Sim. na mulher que não está pronta para lidar com o pós, que precisa de um tempo para lidar com o pós. Mas eu gostaria de devolver à doutora Elis a questão que eu trouxe, que o provável cuidado da saúde física. A gente falou um pouco da saúde mental ali no primeiro acolhimento do imediato, talvez com a inserção, o nosso projeto não fala sobre isso, mas aqui no debate a gente foi recomendando do acolhimento psicológico ali no imediato, mas do pós do cuidado dessa mulher que perdeu uma gestação planejada. Porque, como eu disse, o grau de estresse do momento é tamanho que eu não me lembro se eu recebi e qual foi as recomendações para o que fazer depois disso. As orientações que a gente deve dar para essa mulher é que antes dela programar uma nova gravidez, ela deva sim procurar um serviço médico para tentar investigar essa possível causa. Porque, volto a dizer, se ela tiver uma doença que aumenta a chance de aborto, ela vai engravidar e vai perder de novo. E a gente, quando passa por um sofrimento, passa como você passou, entendeu? Você tende a não querer voltar mais no local. Então, é importante pegar esse resultado de exame que a gente não quer ir lá buscar, é fundamental para a gente ver o que aconteceu ali, se tem alguma coisa que a gente pode corrigir. Então, quando a paciente volta, ela fala, ai doutora, eu nem voltei mais lá. A gente fala, então tenta acessar o seu exame, que é importante para a gente ver essa análise final, se foi feito só um exame chamado anatomopatológico ou uma análise genética, né? Ou os dois, que seria o ideal, e a gente fazer uma avaliação disso e com outros exames para tentar diminuir o risco de um novo aborto. O que muitas acabam fazendo é assim, como aconteceu com você, desculpa usar o seu caso, tá? Mas elas não querem voltar mais para pegar. Doutora, nem voltei lá, nem quero voltar. E é fundamental pegar esse resultado. Ou pedir para alguém acessar. Porque eu consigo te entender, é um momento de muita tristeza, de muita angústia. Uma gravidez que está se interrompendo. E se tem mais de 20 semanas, esse sofrimento ainda vai mais além disso, né? Ela tem que passar pelo aquele processo, né, do aguardar a expulsão do bebê, né, de ter aquele parto acima de 20 semanas, a gente fala em parto de um natimorto, né? E depois disso, ainda a família cuidar, o marido, né, na maioria das vezes, ou um outro acompanhante, uma mãe, uma tia, acaba por tomando o cuidado com o funeral, tudo, ou seja, é um sofrimento que não tem fim, né? Passado esse período, o ideal é que essa mãe retorne, para a gente fazer os exames, para que ela não passe por isso de novo. Então, é assim, a assistência começa ali desde antes dela engravidar, e fundamental um pré-natal bem realizado, bem assistido, e se porventura acontecer aquele aborto, que ela seja bem acolhida. A gente tem que diminuir os transtornos para essa mulher, e pensando em saúde pública, ela tem que ser investigada para não passar por isso de novo, né? E uma coisa que a doutora Larissa ressaltou, que muitas depois acabam engravidando, né? Elas percebem que está algo de errado com elas, a menstruação atrasou e elas têm medo de até fazer o teste de gravidez. Isso é uma realidade que a gente observa, né? Porque ela fala, e se eu perder de novo é melhor eu nem ficar sabendo, entendeu? Então elas retardam a ida, pelo contrário, é aí que elas têm que ir mais rápido, entendeu? Procurar um serviço médico de assistência. Mas muitas, é difícil para a gente como profissional também, numa segunda gravidez pós um aborto, ou numa terceira gravidez pós 2, 3 abortos, numa quarta gravidez, você ganhar a confiança da paciente e ela ganhar confiança na própria gravidez dela.
Então ela precisa sentir que está sendo cuidada, porque isso vai dar mais segurança. Ela tem uma dificuldade de acreditar na própria gravidez dela, que vai dar tudo certo, porque na cabeça dela ela viveu um filme de terror nas outras gestações anteriores, entendeu? E o medo dela é passar por isso de novo. Então é uma defesa dela. Você tem uma dificuldade de ganhar a confiança dela, às vezes do marido. Tem maridos que vão até o final, assim, né? Não dá um sorriso, entendeu? Num pré-natal, olha o coração do seu bebê. Ai, doutora, a gente já viu tudo, o nosso medo é esse, se pode vir a acontecer de novo, principalmente nos pais, nos casais que perdem nenê mais tardiamente. E aí fica aquele trauma. Então é difícil, né? Você conduzir essa situação, não é fácil. E aí você investigando a paciente, acompanhando, fazendo os exames dela adequadamente, ela consegue ganhar confiança, porque ela está vendo que tudo que está sendo apresentado, ela está tratando, né, e está com isso diminuindo as chances para passar por aquilo tudo que ela viveu, né? Então é fundamental uma boa assistência, principalmente pós um aborto, que ela faça uma investigação para diminuir o risco de acontecer isso novamente. Deputada? É isso. Numa situação numa situação de uma gestação, a gente tem diversos aspectos da saúde envolvida. Numa situação de uma gestação que vai ser próspera, que o bebê vai nascer bem, a gente tem os cuidados neonatais. Numa situação de uma gestação interrompida, a gente tem a situação de adoecimento mental e provavelmente físico de uma mulher. E eu acho que parar de ignorar esse ponto e começar a colocar a saúde também, principalmente em maternidades, como um ponto central de acolhimento e de cuidado da mulher, é o passo que a gente quer dar com esse projeto, que nasceu antes da minha experiência, que eu protocolei antes da minha experiência, mas que depois da minha experiência e diante do veto, eu decido que é necessário insistir. E aí eu reprotocolo e espero que dessa vez a gente consiga dar um pontapé para tratar direito as mulheres num momento tão delicado, que é a chegada ou a perda de um bebê desejado. Deputada, a título de curiosidade para o nosso telespectador, não é? Como é que fica, então, as negociações para a aprovação desse projeto, então, a partir de agora? O governador tem um prazo para responder, é uma característica do Tarcísio ser bastante rápido, né? Ele costuma se cercar do seu próprio time, do seu próprio grupo e responder em tempo muito menor do que costumava fazer o governador anterior, e dificilmente a gente tem a oportunidade de incidência sobre o caso. Mas como esse projeto, para mim, é um projeto muito caro e para o governo muito simples, eu estou tomando alguns cuidados. Primeiro, eu selecionei todos os relatos que eu recebi e remeti para o governador por e-mail e solicitei uma reunião para que eu possa explicar pessoalmente. Também acho que não tem problema pedir ajuda, sensibilizar o governador, que é um homem, sobre uma pauta que talvez ele não conheça, é responsabilidade da sociedade que ele seja permeável. Por isso, eu vivo pedindo, vou aproveitar esse espaço para seguir pedindo, entidades médicas, entidades de psicólogos, grupos de mulheres, obstetras, profissionais da saúde que trabalham diretamente para isso, se puderem e quiserem ajudar, eu acredito que escrever ao governador em suas redes sociais ou pelos e-mails institucionais pode ajudar ele a enxergar a importância desse projeto de lei. A gente tem a expectativa que nos próximos dias o Tarcísio responda se sanciona ou veta o nosso projeto. Lembrando que este programa está sendo gravado, hoje é dia 27 de março de 2024. A nossa expectativa então, deputada, é que de fato avance. A gente quer parabenizar demais a senhora, viu, por este projeto, pela fala da senhora, sempre tranquila, calma, serena e tranquila, mas ali, voraz,
na fala, sempre muito pontual. Muito obrigado, a senhora sempre dinâmica aqui no Parlamento Paulista também. Satisfação tê-la aqui em nosso programa. Muito obrigado. Obrigada, Arthur, pelo espaço para a gente poder discutir essa temática tão importante. Obrigada, Larissa, que passou por aqui, contribuiu, e muito prazer e muito obrigada, doutora Elis, pela contribuição. Doutora Elis, gratidão. Muito obrigada, agradeço o convite. Foi uma honra estar aqui no seu programa e uma honra dividir as discussões com a deputada com um projeto fantástico. Parabéns, doutora. Estamos torcendo aqui, estaremos na torcida para que seja aprovado quanto antes. E agradeço a doutora Larissa também, que foi exímia nas suas colocações. Muito obrigada. Muito obrigado, então, novamente a senhora. Se fica na expectativa, deputada, sendo aprovado, então, por favor, retorne para nos contar, não é? E aí a gente vai acompanhando tudo. Satisfação sempre. Eu vou dar uma choradinha, talvez eu volte em algumas maternidades em que eu passei para conversar com essas profissionais e ver a implementação e volto aqui para contar para vocês. Muito obrigado, um forte abraço. Satisfação sempre. Novamente, deputada Mônica Seixas, do PSOL. Doutora Elis, gratidão. Obrigada. E a você, nosso telespectador, nossa telespectadora que estiveram conosco durante toda a exibição. Muito obrigado. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.